Olá, eu sou a professora Roseli e hoje eu venho dar uma aula aqui sobre a Revolução Francesa. Então, para entender a Revolução Francesa, nós vamos falar sobre a França no Antigo Regime. Os objetivos da minha aula. Com essa aula, nós vamos identificar as características do Antigo Regime francês, contextualizar a sociedade francesa no final do século XVIII. E para começar a nossa aula, nós vamos falar de um assunto que ele está bastante presente na nossa vida, os impostos. Inclusive, aqui temos uma notícia, trabalhadores e mais pobres arcam com 75% dos impostos no Brasil. A cobrança de impostos, gente, não é uma coisa que começou agora. Ela é uma realidade que se vive desde a antiguidade. Quando eu trabalhei com vocês sobre o Egito, quando eu trabalhei sobre Mesopotâmia, nós já falamos da cobrança de impostos, de tributos. E mesmo assim, gente, ele é um tema a ser sempre debatido. Ele está presente na nossa sociedade e sempre gera controvérsias. Inclusive, aqui na notícia deixa bem claro que quem mais paga impostos são os pobres. O que você pensa sobre a cobrança de impostos? Debata com seus colegas, vamos conversar, vamos falar quais os impostos os pais pagam. É justo a quantidade de impostos que nós pagamos? O que vocês usam e que paga imposto? Então, nós vamos fazer essa análise. Agora, nós vamos refletir. Vocês estão na imagem aqui. Olhem bem para ela. Então, na França do século XVIII, a insatisfação das camadas populares com sua realidade econômica e com o governo, incluindo a cobrança de impostos, resultou na Revolução Francesa. A imagem lá é uma sátira à desigualdade social na França. Aqui mostra o povo carregando o clero e a nobreza. Então a imagem é bem clara, né? Ela faz uma sátira de como a França estava no século XVIII. Como era o antigo regime na França? Agora nós vamos estudar isso. Os franceses, eles viviam, gente, no antigo regime. Na sociedade tinha o clero e a nobreza. E o clero e a nobreza, eles tinham grandes privilégios, enormes, para dizer a verdade. O rei, ele se apresentava até como representante de Deus aqui na terra. Ele dizia que ele tinha origem divina. E o rei Luís XIV era conhecido como o Rei Sol, tão importante que se julgava. E a sociedade ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro era o povo. O terceiro estado, gente, sustentava com o seu trabalho, impostos, os demais estados. Então, o terceiro estado, o povo, que era composto aqui, ó, gente, os camponeses, trabalhadores urbanos e os burgueses. Eles trabalhavam para sustentar a nobreza e o clero. Primeiro estado que eu falei para vocês que era o clero, né? Na França, a Igreja Católica era aliada da monarquia. Então, na França, gente, ela estava comandando junto com a monarquia. Então, ela tinha uma parceria com a monarquia. O clero era composto por 280 mil pessoas, apenas 1% da população. A riqueza do clero vinha da cobrança de impostos e dízimos em suas terras e taxas por serviços religiosos, como casamento, sepultamento, batizado. Então o clero ele fazia essas cobranças, ele tinha terras, ele cobrava dízimos, cobrava impostos, né? E o segundo estado, que era a nobreza, era composto por cerca de 840 mil pessoas, 3% da população. Viviam de rendas da corte, do pagamento dos camponeses pelo uso da sua terra. O nascimento determinava a posição do indivíduo na sociedade no Antigo Regime. No Antigo Regime, se a pessoa nascesse parte da nobreza, ela continuaria nobreza. Se ela nascesse, por exemplo, no terceiro estado, ela não tinha ascensão, ela não mudaria de classe. O terceiro estado é o povo. Era composto por 23 milhões de pessoas, 96% da população. Era um grupo heterogêneo, que envolvia banqueiros, médicos, industriais, camponeses, servos,
trabalhavam muito, pagavam os impostos e não tinham o direito de participar da política. Eles trabalhavam, pagavam impostos, tratavam dos dois outros estados e não podiam participar da política. Com base no que estudamos, a sociedade francesa, no antigo regime, produz no seu caderno uma pirâmide social, demonstrando a hierarquia daquela sociedade. Uma legenda explicativa para quem compunha cada camada. Enquanto vocês fazem no caderno, eu faço aqui no quadro. Ó, era uma pirâmide, né? Eles eram compostos de 3 estados. O primeiro estado, quem era mesmo? O clero, né? O segundo estado era composto por quem mesmo? Pela nobreza. E o terceiro estado era composto pelo povo, né? Quem era esse povo? Então nós vamos colocar aqui. Quem era? Vamos resumir. Eram camponeses, trabalhadores urbanos, e burgueses. Muito bem, nós podemos fazer essa pirâmide também no cartaz para nós não esquecermos a estrutura dessa sociedade antiga francesa. Vamos corrigir certinho? Certinho, né, gente? Terceiro estado. Agora a gente vai falar. O terceiro estado, ele é heterogêneo. É necessário entender para as fases da revolução, compreender a composição heterogênea do terceiro estado. Os girondinos, a alta burguesia francesa, aquelas pessoas com grande poder, né? Jacobinos, a média burguesia francesa, profissionais liberais, médicos, professores, jornalistas. Afirma-se que agentes desse processo revolucionário propunham a ampliação da cidadania pelos burgueses. Então, eles queriam ampliar o direito dos burgueses. Também tinha os camponeses, gente, que viviam no campo, em relação aos senhores feudais, explorados pela nobreza rural. Então, os camponeses, eles sofriam, trabalhavam para pagar os impostos. E os sans-culottes. Sans-culottes significa sem calção. Passaram a ser diferenciados por esse termo vindo da aristocracia francesa, porque usavam calças de pano grosso. Então, as calças deles não eram iguais à do primeiro, lá do estado, segundo estado. Eram calças com tecidos grossos, feios, né, mal cavados, assim. Desse modo, diferente da nobreza, possuía trajes com tecidos de alta qualidade, bordados a ouro, calças apertadas, que seguiam a moda da época. Claro, né, os nobres conseguiam seguir na moda. Já os sans-culottes, os pobres, que eles chamavam, usavam os tecidos mais rudes, mais grossos, tecido não tão confortável. Aqui a gente tem uma atividade que vai fazer vocês pensarem na sociedade francesa. Leiam um trecho de uma mensagem divulgada, um folheto distribuído durante a Revolução Francesa e depois respondam as questões. O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele foi até agora na ordem política? Nada. O que quer ele? Tornar-se alguma coisa. Então vamos interpretar esse texto. Vamos responder as perguntas, vamos analisar, juntar em grupos com os colegas e discutir. Por que o texto diz que o terceiro estado é tudo? Porque eles que trabalham, porque eles que pagam impostos, porque eles sustentam o primeiro e o segundo estado? Qual o significado da resposta dada à pergunta? O que ele foi até agora na ordem política? Nada. Por que nada? Porque eles não podiam participar da política. O primeiro e o segundo estado é que podiam participar. E sempre votavam juntos. Eles sempre estavam no poder, né? Para o terceiro estado, o que significava tornar-se alguma coisa? Tornar-se alguma coisa significa poder participar
participar da política, poder concorrer, poder opinar, poder fazer parte da política francesa. Então, o que nós aprendemos nesta aula? O sistema político vigente na França no século XVIII era o antigo regime, o absolutismo. A sociedade francesa do período era estamental, dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado,